Oi pessoal, meu nome é Denise e eu quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu aqui na minha casa essa semana. Meu marido chegou pra mim e disse assim: tu viu uma cantora, uma ex-cantora gospel aí que tá pulando o carnaval e o pessoal tá falando mal dela aí pra caramba? Aí eu disse assim: sim, eu sei qual é a cantora. E até vou dizer pra vocês o nome dessa cantora, né? É a Priscila Alcântara. Você sabe, é aquela que fazia o Bom Dia e Companhia junto com o Yudi. E daí ele falou assim pra mim: eu acho que essas pessoas aí que se desviam, né, e começam a fazer coisas assim, tão diferentes do que faziam antes, talvez nunca chegaram a se converter de verdade ou amar a Deus de verdade, né. E eu disse assim: amor, não fala isso, tu não sabe o que se passou no coração dela, né, tu não sabe, de repente, quantas coisas, quantas tentações ela teve e momentos difíceis e não conseguiu vencer. E aí ele saiu do quarto e nessa hora que ele falou isso, sabe, quando eu tava falando: amor, não fala isso, eu já tava assim chorando, sabe, não sei, me deu um aperto no meu coração. E quando meu marido saiu do quarto, eu dobrei meu joelho e disse assim para Deus: Senhor, nem que seja na hora da morte, salva a Priscila, livra ela, Senhor, da condenação eterna e escreve o nome dela no livro da vida, sabe? E por que eu tô falando isso para vocês? Porque é tão fácil, né, falar daqueles que caíram. Eu anotei alguns versículos aqui pra gente meditar junto, tá bom? Vamos relembrar. Uma outra coisa também, antes de falar dos versículos. Geralmente as pessoas que falam de quem caiu não oram por elas, né? Então, antes da gente sair por aí detonando com as pessoas que eram crentes, que pregavam a palavra, que cantavam e adoravam a Deus, vamos orar por elas, porque ninguém está livre, a gente não sabe o dia de amanhã. Até eu anotei um versículo aqui mais adiante que eu vou citar a referência, que diz assim: aquele que está em pé, cuide para não cair, né? Eu vou ler alguns versículos para vocês. Bom, em Mateus 7:1 está escrito: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo, o que significa o juízo? O critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, de repente, hoje, algumas pessoas que estão detonando a Priscila aí na internet, nas redes sociais, quem sabe elas não vão cair também. E amanhã vão ser elas que vão ser detonadas nas redes sociais, né? Porque a Bíblia diz: com a mesma medida, com o mesmo critério que vocês estão julgando, vocês vão ser julgados, vocês vão ser medidos. Em 1 João capítulo 4:1 diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. O que significa provar? Julgar. Porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então, tem gente pregando assim: aonde diz na Bíblia que a gente tem que julgar a profecia e não julgar o profeta? Esse versículo que eu li diz para julgar a profecia. Então, aqui não diz assim, não julgue o profeta, mas está dizendo assim, amados, não creiam em toda coisa que sair da boca de um crente. Analisem, verifiquem se aquela palavra vem de Deus, porque existem muitos falsos profetas. Aí tem gente que diz assim: não, mas a gente pode julgar sim o profeta, porque lá em Deuteronômio o Moisés falava lá, quer ver? Eu vou ler para vocês o que muita gente está usando. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. O profeta, porém, que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. Então tem gente dizendo assim: viu como a gente tem que julgar o profeta, porque Deus avisou lá no tempo de Moisés. Isso aqui foi Moisés que falou, mandado por Deus. Mas eu quero explicar algo para vocês. No capítulo 4 de Deuteronômio, Moisés começa exortando o povo à obediência. Começa assim: o Moisés lá no capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 1. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno.
Então, se alguém está usando essa palavra de Deuteronômio 18:20 para julgar alguém, eu quero também te dizer, está escrito na Bíblia, não é para acrescentar nada e nem para diminuir nada. Se Deus não te mandou ir para a internet detonar uma vida, uma pessoa que caiu, não vai, porque você vai ser cobrado. Ah, então tu está defendendo quem caiu, querido? Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Você conhece alguém da tua família, ou que você ama, que servia a Deus e era muito usado por Deus, e de repente caiu, e foi tão humilhado, tão massacrado pelos crentes, se sentiu tão envergonhado que achou que não era mais digno de perdão. É disso que eu tô falando. Eu conheço gente assim, pessoas que eu amo, que se sentiram tão envergonhadas, tão humilhadas, que até o fim das suas vidas se acharam indignos de ser perdoados. Então, querida, eu tô falando que hoje, talvez, alguém tá na internet julgando a Priscila, mas a Priscila podia ser tua filha, a Priscila podia ser tua irmã, e se ela fosse tua filha ou tua irmã, ou alguém que você ama muito, o que você estaria fazendo por ela? Você estaria orando por ela e pedindo misericórdia, Deus, salva minha filha, salva minha irmã, salva essa pessoa que eu amo. É disso que eu tô falando. Eu não sou a favor do pecado. Eu não sou a favor de não obedecer a palavra de Deus. Mas as pessoas enchem a boca, sabe, com tanta autojustiça, se achando tão santas. Mas, queridos, eu vou achar esse versículo aqui, que também está escrito na Bíblia. Aquele que está em pé, acho que é em Coríntios que eu anotei aqui. 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olha, nem é que está em pé, pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então é isso que eu estou falando, é disso que se trata. Hoje você pode estar em pé, amanhã você pode cair, e com a mesma medida, com a mesma arrogância, com a mesma falta de amor que você está falando dessa pessoa hoje, alguém pode falar de você amanhã. E quanto ao título do vídeo, Raça de Víboras, está escrito lá em Mateus, capítulo 3, versículo 7. Assim, foi o que João Batista falou. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu vou explicar alguma coisa para vocês entenderem o que João Batista quis dizer. Olha só, fariseus e saduceus são dois grupos religiosos que dominavam nos dias de Cristo. Ambos os grupos afirmavam que eram os verdadeiros seguidores do judaísmo. Suas atividades se concentravam nas sinagogas. O que é a sinagoga? O lugar onde o povo se reunia para fazer os seus cultos. Eram espaços usados para diversos propósitos, além da oração comunitária, leitura pública e estudo da palavra. Quem podia entrar na sinagoga? Um não-judeu podia assistir a um serviço religioso, mas dependia das regras e restrições impostas por cada comunidade e sinagoga. Era preciso uma autorização para poder entrar, avisar que queria assistir o culto. Gente, que ridículo! Quando o João Batista, que estava no deserto, lá, né, fora da sinagoga, do templo, pregando a palavra de Deus e batizando pessoas, porque quando ele pregava, as pessoas se arrependiam dos pecados e elas aceitavam aquela palavra e elas entregavam suas vidas e elas se batizavam. Quando João Batista viu os saduceus e fariseus, ele disse: raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui? Em outras palavras, seus hipócritas, lá dentro da sinagoga, vocês não conseguem fazer o povo se converter, porque vocês são cheios de regras, são cheios de coisinhas, se acham melhores, mas aqui no deserto, eu batizo pessoas. Qualquer pessoa pode vir aqui no deserto, qualquer pessoa pode vir aqui, porque eu prego a palavra e se elas se arrependerem, elas vão ser salvas. Ao contrário, né? Tô falando do meu jeito ao contrário de vocês, que acham que só vocês sabem.
a palavra, só vocês conhecem as tradições, só vocês conhecem o judaísmo, só vocês conhecem o Pentateuco, a lei de Moisés. Querida, é disso que se trata esse vídeo, tá? Tem gente dentro da igreja, cheio de regras, cheio de nhenhenhê, isso pode, isso não pode, enquanto tem gente na rua pregando a palavra e gente se arrependendo, tá? Então eu só quero dizer para vocês assim, ó, no final desse vídeo, no final não, eu vou terminar esse vídeo aqui e vou publicar outro vídeo de um clipe da Priscila Alcântara cantando. Eu quero dizer, se você, fazer uma pergunta para você, depois assiste esse vídeo dela cantando e me diz se você não sente a presença de Deus. Me diz que ela não amava Deus. Eu senti a presença de Deus hoje, quando eu assisti esse clipe. E eu acredito que naquele dia ela era uma verdadeira adoradora. O que levou ela a cair, eu não sei. Mas eu peço para Deus que tenha misericórdia da vida dela. E que nem que seja no último dia da vida dela, ela seja salva. Em nome de Jesus. E ela tem o nome dela escrito no livro da vida. E hoje eu quero falar para você uma outra coisa também. Eu quero dizer para você que eu fui pastora titular durante 10 anos, tá? E as pessoas, elas chegavam para mim e elas confessavam os pecados numa situação de muita humilhação, se sentindo as piores pessoas do mundo. E quando elas chegavam para mim, eu dizia assim para elas: queridos, se o teu arrependimento é verdadeiro, Jesus te perdoou e você não deve nada para ninguém. A única coisa que a gente deve para alguém, diz a Bíblia, é o amor. Se Jesus nos perdoou, queridos, levanta a cabeça e segue em frente. Não acredita nessa mentira de que você não pode mudar, de que você não pode ser perdoado. Sim, você pode ter caído, mas o Senhor vai te levantar 7 vezes. Está escrito na Bíblia. Então, querido, eu quero só hoje pedir para Deus, né? Na verdade, eu quero fazer uma oração que até escrevi aqui para não esquecer, tá bom? Senhor, tenha misericórdia de todos nós pecadores e que no final de tudo, nosso nome possa estar escrito no livro da vida. Um beijo para você, tá bom? Fica com Deus e se Deus quiser, eu vou estar gravando um vídeo semana que vem. Tchau!